Então, Anthony, vamos partir das primeiras imagens fotográficas. Digamos que no início os fotógrafos se limitavam a retratar vistas de cidade ou locais não demasiado longe do estúdio deles, até porque as técnicas utilizadas, como a do colódio úmido, impunham que levassem com eles tudo o que era necessário para a preparação dos materiais e, portanto, tinham de levar toda a câmara escura. Pensa no facto de alguns fotógrafos que documentaram a Guerra da Secessão se deslocavam em atrelados com câmara escura. Os mais corajosos, na verdade, chegavam ao campo de batalha levando atrás de si todo este equipamento. Hum. Depois, com o advento do romantismo, a fotografia de paisagem começou a impor-se como um género autónomo. No início deste período e até ao fim do século XIX, os fotógrafos sofreram de um complexo de inferioridade relativamente à pintura. Nasce assim um movimento pictorialismo, segundo o qual se procurava obter imagens que, pela sua técnica complexa de preparação, se assemelhavam muito às pinturas e usavam-se técnicas que visavam a obtenção de efeitos semelhantes do ponto de vista de imagem. Técnicas como o bromólio, a borracha bicromada, que obrigavam horas e horas de preparação para se fazer uma só fotografia. Por este motivo, o suporte preferido dos fotógrafos pictorialistas era precisamente o suporte calótipo, porque dava pouca nitidez aos pormenores que invocava um pouco o gosto impressionista da época. Entre os fotógrafos paisagistas mais famosos temos o Le Cret, Henry Pitch Robinson, Reislander, mas também muitos russos um pouco menos conhecidos entre nós, como o Vishnyakov e o Bulgakov. Assim? E depois em Itália não nos devemos esquecer das importantes exposições que houve em Turim no ano de 1898 e de 1902. Depois, em 1904, saiu a revista Fotografia Artística, que foi publicada até 1917, e apareceram alguns fotógrafos como Guido Rei, natural de Turim, que além de ser fotógrafo era também alpinista e o maior praticante do Clube Alpino Italiano. Ainda naquela região, outros fotógrafos como Domenico Riccardo Peretti Griva ou o próprio Vittorio Sella documentaram a paisagem daquelas zonas. Então parece que Turim era uma cidade muito ligada à fotografia. Sim, foi uma das cidades, digamos, até ao final do século XIX e princípios do século XX, onde a fotografia era muito ativa e mesmo o cinema italiano, nasceu precisamente em Turim. Outros representantes do Piemonte, como o Secondo Pia mesmo. Aquele que fotografou o sudário e descobriu que se tratava de um negativo. Sim, precisamente esse. Ah. Aquele que fotografou o cenário, mas quer dizer, era também um notável fotógrafo paisagista. Vê lá tu que andou pela paisagem do Piemonte e do Vale da Aosta num carro de bois documentando não só as belezas da paisagem rural, como a paisagem humana dessa zona. Falaste ainda de Vittorio Sella. Sim, Vittorio Sella, também do Piemonte, por coincidência. Um dos seus trabalhos mais importantes foi a documentação da expedição do Duque de Abruzzo em 1909 em Karakorum. Mas já havia máquinas para isso? Bem, tratava-se de uma expedição muito bem organizada, com portadores que ajudavam os fotógrafos com o equipamento. E, entretanto, qual foi o destino que teve o pictorialismo? Olha, o pictorialismo baseia-se em dois conceitos eventualmente errados. Primeiro, que a fotografia deveria imitar as artes maiores e, sobretudo, que existissem artes maiores. E depois, a partir de 1903, com o nascimento da revista Camera Work de Stiglitz e outros fotógrafos, procura-se fazer nascer o conceito da fotografia instantânea como um melhor instrumento para documentar a velocidade e alteração da contemporaneidade e, portanto, a prontidão de visão desta arte que a posiciona como uma arte moderna. Então, na tua opinião, André, quem foi o maior fotógrafo paisagista? Bem, dizer quem foi o maior fotógrafo não é fácil, mas certamente entre os paisagistas, Ansel Adams foi um ponto de referência. Além de um grande fotógrafo, foi também um grande teórico da fotografia. Publicou muitos livros, entre os quais o mais famoso talvez fosse o Negativo, uma teoria do sistema zonal. E juntamente com Edward Weston, Imogen Cunningham e Van Dyke, fundou o grupo fotográfico F64. F64? Sim, é uma abertura do diafragma, que é o F64. As objetivas profissionais utilizam aberturas de diafragma que chegam a estes valores. Considera que 22 é considerada uma abertura média nestas óticas, e o grupo fundado por Ansel Adams tinha como objetivo atingir a máxima qualidade, sobretudo do ponto de vista de nitidez. Qualidade que se podia obter precisamente utilizando as básculas dos bancos ópticos, mas também encerramentos extremos do diafragma até mesmo F64. E mais alguns? Bem, entre os fotógrafos que trabalharam a paisagem, sem dúvida, entre os mais importantes temos o italiano Franco Fontana, famoso pelas suas cores intensas e paisagens de linha essenciais.
Outro poderia ser o Giacomelli, que exacerbava nos contrastes até tornar as suas paisagens quase abstratas. Também Luigi Ghirri, que trabalhou muito a cor e imagens de tons rarefeitos, quase oníricos. O próprio Gardin de Berengo, embora se trate de um fotógrafo que está numa posição intermédia entre paisagem e reportagens, trabalhava com um telêmetro Leica como Henri Cartier-Bresson, que ainda hoje é fiel à fotografia em filme. Mas falta-me um nome. O teu. Tu não te encontras entre estes grandes? Ainda não, mas dentro de pouco tempo vais ver. Está bem, vou ficar à espera.